E tenho uma feliz notícia para dar para todos. Nós não somos órfãos, nós temos um pai. A pessoa de São José, ela lembra para nós a paternidade que é tão importante. A paternidade que existe e sustenta o coração de cada homem, de cada mulher ao longo dos tempos. Nós temos um pai. É claro que nós temos Deus Pai no céu, que nos criou, que nos ama, que enviou o seu Filho para nos salvar. Mas Deus quis que o seu Filho aqui na terra tivesse um pai, para aprender a ser o homem que levava tantas palavras aos outros, para aprender aquilo que um homem devia fazer na sua humanidade. Deus quis que ele tivesse um pai, e Deus quis que eu e você tenhamos um pai do céu. Tenhamos um pai que cuide de nós, tenhamos um pai que nos protege e nos ama. Chamou a atenção logo no início, essa primeira leitura do livro de Samuel: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Claro que aqui está falando de Deus, mas a leitura está aqui porque nos lembra que nós temos um pai da terra. Mais uma vez eu digo, vocês e eu, nós não somos órfãos. Nós temos um pai que cuida de nós, temos um pai que nos protege, temos um pai que se sacrificou por nós, temos um pai que nos provê o necessário, que nos ensina cada coisa que devemos fazer. Esses dias eu estava conversando com um padre que me dizia, falava comigo assim: padre, eu tenho percebido que a crise do mundo de hoje é uma crise de falta de pai. Hoje, os homens e mulheres das nossas gerações, 40, 30, 20 anos, são filhos que estão crescendo sem pais, na sua maioria, porque ou tem pais ausentes, são filhos de casais separados, ou tem pais presentes que vivem nos vícios dos jogos de futebol, dos pecados de pornografia, que vivem nos outros vícios da bebida, do álcool, e crescem sem um pai presente, um pai que mostre todas as coisas que um pai deve mostrar. E ele dizia: a crise de hoje é uma crise de falta de pai, e as consequências são terríveis que a gente pode ver. Às vezes a gente vê brigas de homens e de mulheres que no fundo são brigas de falta de pai. Muitas mulheres que às vezes veem nos homens o pai que não tiveram e cobram muito, e pelo contrário, que às vezes acusam e vivem numa disputa que não é saudável. Homens que não têm segurança, que crescem com medo e inseguros porque não tiveram um pai aqui na terra. A resposta de Deus para esse tempo é São José. Nunca se falou tanto sobre São José. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E São José era um homem muito especial. Pensa comigo agora no que disse aqui o Evangelho. Não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. São José, claro, como todos nós, foi tentado pelo medo. Mas ele pegou o plano de Deus e ficou firme, não se afastou daquele plano. Aquele plano ele agarrou e seguiu até o fim. Quanta firmeza aquele homem de Deus teve que ter, porque tudo aquilo estava acontecendo e talvez falassem dele, e ele não se preocupou com nada nem ninguém, mas ele ficou firme no Senhor. Você, o que você tem lutado para guardar os sonhos de Deus, as promessas de Deus na sua vida? O que você tem feito para agarrar firmemente, como São José agarrou firmemente a promessa de Deus e ficou firme? A gente tem na segunda leitura falando de Abraão, nosso pai na fé, um homem extraordinário, mas descendente de Abraão. A gente pode falar que São José é também, com toda justeza, com toda certeza, pai na fé. Ele mostra para mim e para vocês que vale a pena perseverar firme no Senhor, e a força que ele dá é para a gente permanecer firme. São José, ele dá força para que a gente não se afaste da vontade de Deus. Hoje eu quero comentar muito brevemente 4 características que São José nos ensina para cada um de nós, sobretudo para nós, homens de Deus, mas também para as mulheres, aquilo que São José viveu na sua vida. Em primeiro lugar, ele é um homem que escuta e obedece a Deus. No início da regra que São Bento escreveu, ele escreveu a sua primeira frase assim: escuta, ó filho, os preceitos do mestre, e inclina os ouvidos do teu coração. Escuta. Para os antigos, escutar é fazer. Nós, depois que escutamos e fazemos ouvidos moucos, a gente escuta e não faz o que nos é pedido. Mas para os nossos antigos, escutar é fazer.
São José escutou o que Deus queria pela voz do anjo, não tenhas medo de receber Maria, e ele recebeu. Ele escutou o que Deus disse, vai, foge para o Egito, porque estão querendo matar um menino, e ele foi. Escutar é obedecer. Diante de uma situação que podia gerar medo ou insegurança, ele é um homem de fé que obedece. E a gente, claro, não deve basear só naquilo da nossa própria força, não, mas a obediência aos mandamentos de Deus. E São José hoje ele ensina a obediência, e uma obediência radical, uma obediência firme. Um parêntese rápido para aqueles que estão vendo conosco na TV. Hoje Deus está mandando chuva por intercessão de São José. São José é padroeiro do nosso Ceará, e nós sabemos que a chuva é bênção de Deus. No dia de São José, todos nós que vivemos nesse estado esperamos a chuva abençoada, e essa chuva é sinal das bênçãos, é sinal que Deus confirma que o exército de São Miguel tem sido bênçãos e graças na vida de tantas pessoas. Quantos testemunhos que chegam, talvez você que está aí longe, distante, bebe dessa mesma graça e dá glória a Deus. Essa chuva que cai hoje na nossa cidade de Fortaleza é sinal da chuva de bênçãos por intercessão de São José. A gente fala também dessa obediência e da obediência aos mandamentos de Deus. Os mandamentos dele não são pesados e nós devemos ter coragem de obedecer a Deus, porque aí está a nossa alegria. Outra coisa que São José nos ensina, e isso chama muito a atenção, que ele é o guardião e o pai da pureza, ele é o guarda das virgens. Ele é aquele que protege os homens e mulheres para viverem a castidade conforme o seu estado de vida. E não existe pandemia pior do que a pandemia da impureza, que rouba homens e mulheres hoje da sua vida, da graça de Deus. Quantos padres ouvem as confissões e quantos padres experimentam que a impureza tem destruído lares, que a impureza tem destruído homens e mulheres de Deus. Você quer ser casto e você precisa querer ser casto. A castidade é um pedido de Deus para todos os estados de vida. Os casados têm que ser castos, também os casados têm que ser castos, porque têm que ser fiéis à sua esposa e têm que se unir à sua esposa, e a esposa unir a seu esposo, de forma que aquela união esteja aberta à vida. Isso é viver a castidade segundo o matrimônio, mas também nós que vivemos como religiosos, como sacerdotes, devemos viver essa castidade com toda firmeza. Ser homem de verdade é ter a coragem de não atacar os outros, de não usar da violência contra os outros, mas sabe contra quem São José usou a violência? Contra ele mesmo, para viver a castidade segundo os planos de Deus. Você que é jovem, solteiro, está discernindo o seu estado de vida, também você é chamado a viver a castidade. Para você, São José é um exemplo. São José é teu pai e São José quer te ajudar, que o domínio é domínio de nós mesmos. Um homem que é homem de verdade sabe se renunciar a si mesmo. Jesus é exemplo disso. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga, disse ele, e não há ninguém que ele tenha visto de forma tão bela como São José. São José viveu isso de forma extraordinária, pegou a sua cruz e foi. O menor de todos, embora fosse o maior em altura da Sagrada Família, era o menor de todos, não tinha a grandeza da Virgem Maria Imaculada, não tinha a glória do Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, mas lá ele teve a decisão. Pegou o que tinha que ser feito e fez. Pegou a renúncia de si mesmo e fez dessa renúncia de si mesmo a sua vida inteira. Homens de Deus, peçam a coragem de renunciarem a si mesmo, para viverem uma vida casta. Um homem que é casto consegue derrotar a si mesmo e vencer o mundo inteiro. Um homem que é casto consegue vencer as suas paixões e consegue cuidar da sua casa. Um homem que é casto consegue dizer não quando vem aquela tentação impura de pornografia, de trair a sua esposa. Um homem casto consegue dizer não a ofender os outros e a brigar com os outros e consegue ficar firme na graça de Deus. Um homem casto consegue vencer. Luta em primeiro lugar, não contra todos, nem contra a tua esposa, nem contra os outros homens. Esses não são teus inimigos, teu inimigo é você mesmo. Vencendo a você mesmo, você vence o mundo. Um homem que venceu a si mesmo, venceu o mundo, derrotou o mundo. Vença a si mesmo.
São José hoje quer te dar a graça de ser casto, porque ele é teu pai, ele quer te ajudar. O quanto um pai pode ajudar um filho, o quanto a presença de um pai pode ajudar o filho. Como eu sou grato a Deus de ter tido meu pai ao meu lado toda a minha vida, quanto de presença ele me ensinou, quanto das palavras dele e sobretudo quanto das atitudes dele. Saber que meu pai foi fiel à sua esposa e buscou ser fiel, sabendo que tinha muitas outras mulheres e que talvez os seus amigos traíssem a ela, mas ele soube ser fiel, renunciar a si mesmo para agradar à vontade de Deus. Hoje, meu pai cheio de energia, cuida da minha mãe que está um pouco fragilizada por causa da enfermidade, e ele me disse uma palavra que me encantou. Ele disse: meu filho, minha missão agora de esposo é cuidar da sua mãe. Eu não posso fazer a minha vontade agora, mas eu tenho que cuidar dela. Ela é o meu tesouro. Você, esposo e esposa, entenda que a tua esposa, que o teu esposo são o teu tesouro. Você que é casado, os teus filhos nunca devem ser mais importantes do que a tua esposa, e você, esposa, do que o teu esposo. Ele é o seu tesouro. Ela é o seu tesouro. Cuida, e cuida com muito amor. Além da castidade, São José é trabalhador e provedor. Jesus aprendeu com seu pai a trabalhar. E quanto é digno ver um homem trabalhando. Como é digno ver um homem que traz as marcas do seu trabalho na mão. Eu vivo agora na cidade de Rio Claro, em São Paulo, e como para mim é muito especial ver um homem de Deus que ajuda lá no santuário. Ele ajuda e faz várias coisas no santuário. Ele tem quase 80 anos de idade, continua trabalhando. Ele disse: eu preciso trabalhar, irmão, porque minha aposentadoria é muito pouca. Ele é mecânico, vem com as mãos calejadas, chega lá, participa da Santa Missa, ajuda no santuário. Depois ele pega na minha mão, fala assim: sua bênção, padre. E a mão dele tem calos. A dignidade de um homem que trabalha, ninguém pode roubar. Você traz o seu sustento para casa, ainda que você não seja rico, você é digno, porque você traz aquilo que é o necessário para a tua casa, e São José é o pai provedor. Por isso a nossa dignidade de trazer o sustento para casa. De São Paulo: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvi que muitos de vós andam muito ocupados em não fazer nada. Aí São Paulo exorta: ordenamos no Senhor Jesus que trabalhais para trazer o pão de cada dia em casa. São José, ele é o provedor, e ele ensina que o trabalho, longe de ser um peso, é uma santificação. São José se tornou santo sendo carpinteiro. Qual é a sua profissão? Você trabalha como policial, trabalha como vendedor, trabalha como entregador, trabalha fazendo um trabalho digno, lá você vai ser santo. São José te ajuda na santificação. São José ajuda a nós, religiosos, no nosso trabalho cotidiano. A profissão nós não recebemos de fora, mas nós temos um ofício no mosteiro. E no nosso ofício nós podemos e devemos ser santos, porque lá é onde Deus quer que você esteja para ser santo. Não existe ofício maior e menor. Podemos pensar em São José, um carpinteiro, um ofício, entre aspas, menor? Claro que não. São José dignificou o trabalho, e o ofício que você faz, seja lavando as batatas, seja fazendo comida, seja passando roupa, seja cuidando dos cachorros, seja carregando peso, seja dirigindo, seja saindo para pedir doações, seja montando e desmontando cabos, o ofício que você faz é um ofício santo, se você faz por amor. São José foi grande santo com relação a isso, e como ele nos ajudou. Mas uma última coisa que eu quero deixar como mensagem do glorioso São José é que ele é um homem de silêncio e um homem de ação. São José sabia calar. Quantas vezes as palavras ferem os outros? Quantas vezes as palavras ditas em profusão, de comparação com os outros: ah, mas ele é assim e você não. Ah, mas ela conseguiu fazer isso e você não. Quantas vezes as palavras ferem o coração das pessoas e ferem profundamente. Tem pessoas que não têm noção do poder da palavra para estragar a vida de outra pessoa. E São José fala que no silêncio ele gera vida.
Como é que ele fala? Se na Bíblia não tem nenhuma palavra de São José, ele fala no silêncio, e o silêncio é a vida de oração. São José era um homem de oração, e assim ele ensinou a Jesus como é que se rezava. Mas a oração transformou em ação, porque não adianta nada rezar se você não vive aquilo que você reza. Isso chama hipocrisia. Se você não vive aquilo que você reza, se você fala muito bonito, se você está lá na presença de Deus, mas você não mostra com atitudes na tua casa, com aqueles que convivem contigo, que a tua oração está sendo transformadora. Tem gente que vai para a igreja e lá é um santinho, e chega em casa, é um demônio. Tem gente que vai, aparenta, reza, e chega em casa não sabe ter paciência. Não sabe encorajar o outro, não sabe dar força para o outro, não sabe dar esperança, mas naquela hora chega em casa, persegue, briga, grita, é preguiçoso, dá trabalho para o outro. Atenção, São José te ensina hoje a que a tua vida de silêncio e de oração se transforme em ação. São José é um homem da ação, e a sua ação muda a nossa vida. São José hoje quer ser o teu pai, nessas diversas formas, e ele quer mudar o nosso coração. E agora, uma palavra aos homens. São José hoje quer ser o nosso pai. Como nós somos martelados por ideologias que querem destruir a masculinidade. Como nós somos martelados hoje em dia pela falta de testemunho, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, que não conseguiram. E hoje, eu, como cada um de vocês, estamos recebendo um pai. São José hoje é dado como pai para cada um de nós, mas sobretudo para nós homens. São José hoje quer te ensinar a ser um homem de verdade. A renúncia é contra si mesmo. A agressividade é para vencer a você mesmo, homem. E para mostrar que você tem firmeza, para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua casa, com firmeza e com ação. A tua guerra não é contra a tua esposa, a tua guerra não é contra as mulheres, a tua guerra não é para brigar com os outros e mostrar a tua força, mas a tua guerra é para lutar contra você mesmo e para ficar firme nos planos de Deus, para ser um homem de Deus. A bebida não vai te derrotar, mas São José vai te ajudar a vencê-la. O sentimento de fracasso, de medo, de falta de coragem de enfrentar os desafios, vai ser vencido hoje com a força de São José. Hoje eu vou rezar essa Santa Missa, estou rezando, e daqui a pouco aqui no altar do Senhor, nas minhas mãos sacerdotais, Cristo vai se fazer presente. O glorioso São José, que é meu pai, me ajudou e me ajuda a permanecer firme, como homem de Deus, a dar esse testemunho de fidelidade. O meu coração é fraco, como o de cada homem, mas eu quero ser fiel. E eu quero ser fiel como o glorioso São José quer me ajudar. Ele é pai de cada um de vocês, homens. Ele é meu pai. Você pode dizer isso. Como eu digo sempre, São José é meu pai e ele vai me ajudar. São José é meu pai e ele vai estar comigo. E assim eu encerro com uma frase que chama muito a atenção. Papa Pio XI, numa alocução que ele disse no ano de 1938, ele disse uma frase que pode ser chocante para nós, mas é um Papa quem disse. O Papa Pio XI disse que São José é o intercessor onipotente. Isso está nas constituições do nosso Instituto Hesed, no número 33. Ele é o intercessor onipotente, pede a José e ele alcança. Se você tem alguma graça para pedir a Ele, peça com fé, porque tudo que nós pedimos a São José, nós alcançamos. Ele é um intercessor onipotente. Dizia Santa Teresa d'Ávila, que não se lembra de ter pedido alguma coisa a São José e não ter recebido. Por isso, hoje, nós vamos pedir a São José um coração semelhante ao dele. E uma última palavra aos homens, a vocês, meus irmãos, que como eu, lutam para permanecermos firmes num mundo que quer destruir a nós. A gente vai pedir hoje a graça de São José, de termos um coração de pai e um coração semelhante ao dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.